Olá, bom dia. Está no ar mais um programa do Ministério Deus Forte. E o nosso propósito é exatamente abençoarmos a sua vida. Nessa manhã de hoje, eu quero fazer a você uma pergunta. Como é que você se comporta diante das adversidades, diante das dificuldades ou quando coisas novas se deparam à sua frente? Fique ligado. Sabe, amados, todos os dias, eu e você, nós deparamos com situações que às vezes nós não imaginávamos na nossa vida. Todos os dias nós recebemos algumas notícias. Todos os dias nós, às vezes, estamos vulneráveis a situações que nós até mesmo nos assustamos e dizemos assim: agora, o que é que vai acontecer na minha vida? Qual vai ser o próximo passo? Quando perdemos alguém, quando somos despedidos do trabalho, quando precisamos dar um passo adiante ou uma decisão importante na nossa vida, nós perguntamos: e agora? Normalmente nós temos medo das coisas novas. E às vezes, quando você recua diante de uma novidade ou diante de uma situação que você não sabe bem o que é que vai acontecer, às vezes você até mesmo se acomoda. Diz assim: eu prefiro ficar do jeito que estou, prefiro ir me acomodando aqui onde eu estou, eu não gosto de correr risco. E é exatamente isso. Acomodar às vezes é mais cômodo do que enfrentar as dificuldades. Acomodar às vezes é mais fácil. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, quando eles atravessaram o deserto e já estavam para entrar na terra da promessa. Deus já havia prometido para aquele povo que eles entrariam à terra da promessa, que havia um lugar especial para eles entrarem, mas as pessoas ficaram aí: como é que vai ser do lado de lá? Eu sou preocupado com coisas novas. Será que não vai ser pior do que o lugar onde nós estávamos? E por causa desse medo, por conta desse medo, aquelas pessoas levaram 40 anos andando ou dando volta ao redor delas mesmas no deserto, até que entrasse na terra da promessa. Normalmente, quando estamos diante de alguma novidade, nós perguntamos: mas como é que vai ser lá? O que vai acontecer? Como é que vai ser essa situação? Nós ficamos às vezes preocupados: o que é que vai acontecer na minha vida? Aí nós perguntamos: o que é que a Bíblia ensina para que nós possamos entrar, enfrentar as novidades, viver as novidades que Deus vai descortinando todos os dias à nossa frente? Porque Deus sempre tem coisas novas à nossa frente. Deus sempre tem coisas maravilhosas, mas às vezes nós recuamos, e não é tempo de recuar, é tempo de seguir adiante. A palavra fala no caderno de Josué, capítulo 3, verso 1, que levantou-se, pois, de madrugada. Aquele povo precisava entrar na terra da promessa, tinha algo a ser feito, tinha uma terra a ser conquistada, e eles disseram assim: nós não podemos dormir até o meio-dia, nós não podemos levantar depois das 9, o tempo de conquista, ou no tempo de conquista, nós precisamos madrugar, nós precisamos fazer com que o dia esteja rendendo, nós precisamos nos encher de ânimo. E diz aqui que aquele povo se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Interessante, porque eles vieram até as margens do Rio Jordão e ficaram pensando, ficaram calculando, na verdade, esperando o momento certo. E nós precisamos aprender esse negócio, precisamos aprender a fazermos ou a realizarmos, a falar, a ouvir, a agirmos no momento certo.
Para tudo tem um momento. Você não chega debaixo de um pé de manga, as mangas ainda estão verdes, e você começa a... Não vai servir, não dá certo. Um bebê quando nasce de 5 meses, 6, ou até mesmo de 8 meses, quando nasce antes da hora, ele precisa ficar na incubadora e correndo alguns riscos. Ou seja, para tudo existe um tempo, para tudo existe um momento. Existe um momento de Deus na sua vida, e você não pode esperar o tempo passar, mas também você não pode antecipar. É necessário que haja uma coisa chamada maturidade. E aquele povo, diz ali as Escrituras, que eles pararam e ficaram durante 3 dias, aguardando, esperando o momento de Deus para a vida deles. Até que chegou o momento que Josué deu a ordem. Josué disse assim: olha, agora é tempo de vocês passarem, é tempo de vocês seguirem adiante. E a palavra fala que no final de 3 dias, aqueles homens, o povo de Israel, eles passaram, diz aqui as Escrituras, eles passaram pelo meio do arraial. Eles passaram pelo meio do arraial, não foi pelos cantos, não foi por trás. Eles passaram no lugar onde tinha clareza, onde eles tinham definição para onde é que nós estamos indo, o que é que nós queremos, o que é que nós faremos lá, o que nós enfrentaremos naquele lugar. Mas o maior é que eles tinham convicção de que Deus estava ao lado deles. Quando nós esperamos o tempo de Deus, quando nós sabemos que Deus está conosco, e aí nós vamos tomar uma decisão importante na nossa vida, nós precisamos ter essa certeza de que Deus está conosco, de onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ou seja, onde nós estivermos, o Senhor estará do nosso lado. Por isso, no verso número 3, eles receberam a ordem de Josué. A ordem, no verso número 3, é que onde estivesse a arca da aliança do Senhor, a arca representava exatamente a presença de Deus. Quando nós sabemos que a presença de Deus está no nosso meio, é verdade, às vezes nós até fazemos alguns planos, às vezes nós temos até algumas ideias, às vezes até imaginamos a respeito de determinadas coisas. Mas quando Deus está na nossa vida, nem sempre acontece do jeito que nós queremos. Eu quero dizer a você, se Deus estiver na sua vida, talvez não aconteça exatamente do jeito que você esperava, porque a forma, o modus operandi de Deus não é exatamente a sua forma. O jeito que Deus atua não é exatamente o jeito que você atua. Mas uma coisa, nós temos certeza, que do jeito de Deus sempre será melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem aquilo que é de mais especial para a sua vida. Você espera de um jeito e Deus vem e entrega algo infinitamente melhor, infinitamente maior, infinitamente mais maravilhoso do que aquilo que você esperava, do que aquilo que você aguardava. Por quê? Porque os caminhos de Deus são os melhores do que os nossos caminhos. Às vezes nós resistimos, não é verdade? Às vezes nós dizemos assim, não, mas eu quero que seja do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito. E aí muitas vezes ficamos dando volta pelo deserto, parados, empacados pelo meio do deserto. No verso de número 4, existe uma palavra. A palavra é, vocês vão passar. Eu não sei se o seu ouvido está aberto o suficiente, mas diz a palavra, você vai passar por caminhos que você nunca passou antes. Você haverá de passar por caminhos que você nunca passou antes. Isso significa que existem coisas novas.
Deus tem coisas novas para a sua vida. Coisa que de repente não é o trivial, coisas que de repente não é exatamente como você está acostumado, mas existe uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus, é que você vai passar por caminhos que você nunca passou antes. Qual é a diferença? A diferença é que Deus está sobre a sua vida, Ele está com você. E aí no verso de número 5, eu quero que você acompanhe comigo. Nós estamos lendo Josué capítulo 3, no verso de número 5. E disse Josué ao seu povo. Josué dá uma palavra àquele povo. Josué diz assim: santificai-vos. O que significa essa palavra? Que negócio é esse? Santificar, querido, é se separe. Às vezes, para você enfrentar as coisas novas, você tem que se separar de algumas situações. Às vezes você tem que se separar de algumas pessoas. Por quê? Porque às vezes você está para avançar, está para conquistar a terra que Deus tem preparado para você, mas aparecem as línguas venenosas. E começa a falar nos seus ouvidos, e fala uma coisa, e fala outra. Não é verdade? Existem línguas que são como língua de uma cobra venenosa. E aí acaba roubando aquilo que você tem de precioso. Por isso que a palavra diz assim: santificai-vos. Santificar significa separai-vos. A palavra santo significa separado. Alguém que foi separado para receber a promessa do Senhor, alguém que foi separado para ouvir a voz de Deus, alguém que foi separado para receber de Deus algo especial. Por isso a palavra diz: separai-vos. E no verso de número 7, Deus diz assim: e eu vos engrandecerei. Ou seja, você não será uma pessoa de qualquer jeito. Não é que você vai ser uma pessoa orgulhosa, melhor do que os demais. Não é isso que diz a palavra. Deus diz assim: eu te engrandecerei. E assim como eu agi na vida de Moisés, eu agirei também na sua vida. Deus estava falando com Josué, mas Deus fala com você também. Do mesmo jeito que eu fiz na vida de Moisés, do jeito que eu fiz na vida de Josué, assim farei também na sua vida, e te engrandecerei. Talvez você esteja sendo humilhado, talvez você tenha sido abandonado, talvez as pessoas tenham te desprezado, mas Deus diz assim a você, nesse dia de hoje: eu te engrandecerei. E assim como eu fui com meu servo Moisés, assim serei também contigo. E aí nós perguntamos: será que estava tudo às mil maravilhas? Será que era uma beleza, era só atravessar o Jordão? Não. O Jordão estava transbordando. A palavra diz que as águas estavam pelas beiradas do barranco. O Jordão não estava, as águas não estavam calmas, ou seja, havia problemas. Não tinha uma ponte, não tinha um helicóptero para atravessar aquelas pessoas, nada. As águas estavam transbordando. Era tempo, diz as Escrituras, que era um tempo de cheia. Interessante que às vezes nós dizemos assim: Deus está falando algo, mas eu vou esperar Deus agir na minha vida. Mas Deus já está falando. Eu vou esperar Deus fazer algo. E às vezes começamos a orar e falamos assim: Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Algumas pessoas dizem por aí: quando Deus preparar, né? E passa a vida inteira dizendo. E aí fica velho. Quando Deus preparar, e aí morre. Quando Deus preparar, Deus já preparou há muito tempo. E outros perguntam: Deus, e agora o que é que eu faço, Senhor? E muitas vezes Deus olha para a gente e fala assim: não sou eu que vou fazer, eu já fiz. Agora é você que precisa tomar uma atitude. Agora quem vai fazer é você. Não sou eu quem vou fazer nada, é você quem vai tomar atitude, é você que vai fazer algo, porque é tempo de você atravessar o Jordão.
Senhor, mas tem uma enchente, tem uma enxurrada, o problema está muito grande, os problemas se agravaram. Mas o Senhor requer de cada um de nós uma coisa chamada atitude. Atitude provoca um milagre na sua vida. Eu não sei se você me ouviu. A atitude provoca um milagre. Quando você se move, Deus também se move. Foi assim no deserto. O povo de Israel, quando eles paravam, a nuvem de glória parava sobre a cabeça deles. Quando eles caminhavam, a nuvem seguia adiante, a nuvem representava o próprio Senhor. Quando você se move, Deus também se move ao seu favor. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou falando. Mas alguns imaginam, ou tem se propagado, uma falsa cultura. Quando eu começo a servir a Deus, não vou ter mais problema, não vou ter mais tempestade. Não! Os problemas, queridos, os problemas não servem. Os problemas não servem para te derrotar. As dificuldades não vêm para te destruir. As provas não vêm para te reprovar. Pelo contrário, as provas, elas vêm e vêm mesmo exatamente para que você seja mais maduro, para que você cresça, para que você aumente a sua fé, para que você se fortaleça, para que você, ao passar pela prova, seja aprovado e saia do outro lado ainda mais firme, ainda mais vigoroso, ainda mais firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero que você entenda, por favor. Quando estamos passando pelas provas, quando estamos passando pelas lutas, preste atenção. Uma luta não significa o seu destino. Uma luta é apenas um processo. Por isso que quando você estiver passando pela luta, quando você estiver passando pela prova, lembre-se de onde é que você vai chegar. Lembre do que é que Deus tem para a sua vida. Foi assim com Jesus. Jesus nasceu numa estrebaria, ou seja, num curral, onde havia ali bois, burros, onde fizeram uma caminha de palha para ele. Ele nasceu ali, mas ele não permaneceu ali. Jesus não se tornou um vaqueiro. Ele apenas nasceu ali. Ele sabia que ali não era o lugar onde ele ficaria. E a palavra fala, nos ensina, que para começar o ministério, ele também passou pela prova, ele foi para o deserto. Durante 40 dias Jesus esteve no deserto, e no deserto ele teve fome, e no deserto ele foi tentado, mas ele sabia que o deserto não era o seu destino. Jesus também foi para a cruz. E na cruz, ele foi pregado, ele foi zombado, mas ele sabia que a cruz também não era o seu destino. Ele estava apenas passando pela cruz. O destino do Senhor Jesus era se assentar à direita do Pai, em toda honra, com toda glória e com toda majestade, depois de cumprir uma tarefa, depois de realizar uma missão, um trabalho. E que missão foi essa? Exatamente de morrer no meu lugar e no seu lugar. Mas ele não permaneceu na cruz. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Por isso eu quero que você entenda, por favor, a luta que você está passando, filha, a batalha que você está vivendo hoje, não é o seu destino, é apenas um processo para que você chegue ao seu destino. Eu não sei se você está me ouvindo. Por isso que Deus permite que às vezes a gente passe por situações complicadas. Por isso que Deus permitiu que aquele povo passasse pelo deserto. Mas aquele povo tinha que tomar uma coisa chamada atitude. Atitude de enfrentar, atitude de ter fé, atitude de colocar os pés dentro das águas do Jordão. E quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão, os sacerdotes à frente levando a arca, quando eles entraram no Jordão, diz as Escrituras que as águas que estavam agitadas
elas pararam. E abriu-se no meio do Jordão, como se fosse uma rua, uma estrada. E as pessoas passaram, os sacerdotes ficaram ali parados, e as pessoas passaram, sem molhar os seus pés sequer. Por quê? Porque Deus estava realizando um milagre na vida daquelas pessoas. Eu quero que você entenda, querido, eu quero que você entenda, minha irmã, que eu estou falando de um Deus de milagre, de um Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho, mas abriu também as águas do Jordão, e Ele abrirá as águas que estiverem agitadas à sua frente, para que você passe e mal algum chegue à sua tenda. Qual o problema? O problema é que às vezes nós não gostamos de enfrentar as batalhas. Era assim com o povo de Israel. O povo de Israel levou 40 anos para tomar uma atitude. 40 anos dando volta ao redor deles mesmos. O espaço era pequeno, a trajetória era curta. 40 anos. Jesus também passou pelo deserto. 40 anos não. 40 dias. Alguns passam mais, outros passam menos, dependendo da atitude que você toma, dependendo do posicionamento em que você se coloca, diante das dificuldades, diante dos problemas. Mas muitas vezes, amados, nós esquecemos as nossas metas. Nós esquecemos os nossos objetivos. Às vezes nós esquecemos o que é que nós temos pela frente. Às vezes ficamos sempre olhando para trás e esquecemos daquilo que Deus tem à nossa frente. Esse é o tempo de conquistar as promessas que Deus reservou, as promessas que Deus tem para a sua vida, não se esquecendo que o Senhor dos Exércitos estará sempre ao seu lado. Esse é um tempo que foi feito não para você ficar parado, mas para você avançar, conquistar, melhorar, atingir as suas metas, os seus objetivos, tomar posse da herança que o Senhor tem reservada para a sua vida. Será que você crê nessa palavra? Será que você aceita essa palavra? Eu gostaria que você dissesse comigo: esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de melhorar. Esse é o tempo de atravessar o Jordão que se colocar à minha frente. Você crê no que você acabou de dizer? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Olá! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Deus tem nos chamado para conquistar a terra que Ele já nos deu. No livro de Josué, capítulo 3, diz o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Veja que interessante, levantou, impulsionado a conquistar o que era direito dele. Muitas vezes temos medo de conquistar o que é nosso, preocupamos com o que vai acontecer, com o que os outros vão falar, firmamos em pessoas, mas aqui Josué levantou com autoridade e teve a convicção de que Deus estaria com ele. A Bíblia nos fala de uma mulher que olhou para o seu povo e resolveu tomar uma posição de tirá-los das mãos do inimigo. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 9, diz assim: e Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Percebe que ela levantou como Josué? Baraque era o comandante do exército e ainda estava preocupado com o que iriam falar a seu respeito, se ele não conseguisse vencer a guerra. Débora, como juíza, fortalecida por Deus, não deixou sua fé vacilar, tomou atitude, provocou um grande milagre. É assim que Deus deseja que façamos. Tomemos atitude, mesmo passando por lutas, imaginando que até mesmo poderíamos perder a batalha.
Mas quando lembramos do que Deus tem para nós, a posição de Débora é tão interessante que quando ela resolveu tomar a posição na autoridade do nome de Jesus, fez com que Baraque levantasse também no verso 14. Ela expressou sua posição de mulher de Deus, dizendo: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera em tua mão. Você já imaginou chegando alguém para você e dizendo: querida, você tem tudo na sua mão, é preciso você focar no objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Quebrantar os corações, perdoar, restaurar e fazer com que a humanidade voltasse para Deus. Ele não desistiu, foi até o fim. Chegou o tempo de você tomar a decisão correta na sua vida. Precisamos avançar e tomar posse de nossa herança. Faça como esta grande mulher que tomou a atitude correta, libertou o seu povo e provocou um grande milagre. Por isso eu te convido a estar comigo amanhã às 19h30 na rua São Pedro, 1239, para que nós possamos provocar um grande milagre, para que pessoas possam crer no seu Jesus e no meu Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso eu te espero para te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Ao chegar ao final do nosso programa, eu espero que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração e que diante das adversidades da vida, diante das coisas novas que muitas vezes surgem, que você possa tomar a melhor decisão. Ainda que você esteja vivendo problemas, situações difíceis, cuidado para que as suas decisões sejam as mais acertadas. E nós acertamos nas nossas decisões quando elas são pautadas, alicerçadas pela palavra de Deus. Queremos agradecer pela sua audiência e queremos ainda fazer um convite especial a você. Venha participar de uma das nossas celebrações do Ministério Deus Forte. Tem sido celebrações alegres, abençoadoras. Você pode vir e trazer toda a sua família, que certamente você sairá alegre e transformado por aquilo que você vivenciará aqui no Ministério Deus Forte. Amanhã, às 19h30, teremos uma grande celebração e você é o nosso convidado muito especial. Eu quero ainda dizer a você que tem contribuído financeiramente com o nosso programa, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. A palavra do Senhor tem chegado em muitos lugares, em muitas casas, em presídios, em escolas, em empresas e especialmente na sua casa. Que você possa dar a sua contribuição através dessa conta que você vai estar vendo em nosso rodapé. E se porventura você ainda não tem contribuído, eu quero dizer a você, comece a contribuir para que a palavra de Deus possa permanecer no ar, para que a gente possa continuar realizando esse projeto tão maravilhoso que é levar a palavra de Deus a mais de 106 cidades. Que Deus possa te abençoar poderosamente e eu quero nesse finalzinho estar orando, abençoando a sua vida. Feche os seus olhos onde você se encontra. Deus Pai poderoso, nós queremos nessa manhã de hoje abençoarmos essa vida. Toma essa pessoa em tuas mãos, essa família em tuas mãos. Esteja, ó Pai, dando coragem, esteja dando fé, esteja aumentando a fé, ó Pai, para que esse homem, essa mulher possa continuar seguindo adiante. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, um grande abraço e até mais.